Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo Samuel capítulo 8. Diversas vitórias de Davi. Passados esses acontecimentos, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Davi tomou o território de Meteg-Amá das mãos dos filisteus. 2. Do mesmo modo derrotou os moabitas e os fez deitar lado a lado no chão e os mediu com uma corda calculando. 2/3 deles destinados à execução e 1/3 livres da morte. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Versículo 3. Davi igualmente venceu Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Adadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. 4. Davi tomou posse de 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos, para aparelhar um grupo de 100 carros. Versículo 5. Quando os sírios de Damasco chegaram para socorrer Adadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 soldados sírios. Versículo 6. Então o rei Davi estabeleceu guarnições militares na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe impostos. O Senhor lhe dava a vitória por onde quer que passava. 7. Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Adadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. Versículo 8. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Adadezer. 9. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi tinha exterminado todo o exército de Adadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e parabenizá-lo por ter batalhado contra Adadezer e tê-lo vencido, porquanto Adadezer investia sempre contra Toi. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, 11, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia dedicado a prata e o ouro de todas as nações que havia derrotado. Versículo 12. Da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Versículo 13. Davi viu sua fama crescer muito, e entre todos os povos, ao retornar da batalha em que matou 18.000 homens de Edom, no Vale do Sal. 14. Em seguida, estabeleceu guarnições militares em Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor concedia vitórias a Davi em todos os lugares aonde decidia atacar. Os oficiais de Davi. Versículo 15. Davi reinou sobre todo o Israel. Ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. 16. Joabe, filho de Jeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista e conselheiro do rei. Versículo 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías exercia as funções de escrivão. 18. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram sacerdotes e ministros de Estado. Muito bem, nós concluímos a leitura de 2 Samuel, capítulo 8, e agora vou estar lendo aqui o comentário. Primeiro estarei lendo o versículo 13. Davi viu sua fama crescer muito, e entre todos os povos ao retornar da batalha.
em que matou 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. Observemos aqui no rodapé desta Bíblia de estudo, vamos ler aqui o comentário. Conquista-se boa fama na guerra e nas batalhas da vida, na profissão, nos estudos, mas mediante atitudes de humildade em meio a um mundo cada vez mais arrogante e egoísta. Nosso grande exemplo está na pessoa de Jesus Cristo, que se humilhou e ganhou um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 8, 9. Lendo o Salmo 60, percebe-se que o êxito de Davi, e com ele a fama, foi consequência de um milagre de Deus, uma vitória conseguida por intermédio da oração de um coração angustiado. Salmo 60, 10, 11. Por não ter depositado mais confiança na capacidade humana do que na força que Deus provê aos seus, e pelo socorro que vem somente do Senhor, e tempo oportuno. O Vale do Sal era uma depressão que ficava no sul do Mar Morto. Vamos ler o Salmo 60, uma oração em tempos de guerra. Ó Eterno, ao nos abandonares, tu nos alquebraste, tu derramaste tua ira contra nós. Agora, pois, restaura-nos. Reintegra nossas forças, fizeste estremecer a terra e a fendeste. Restaura esta brecha antes que desmorone. 3. Severidade demonstraste a teu povo. Um vinho que nos tornou cambaleantes, nos deste a beber. Concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido em nome da verdade. 5. Salva-nos com tua mão direita e responde às nossas súplicas, para que sejam libertos aqueles a quem amas. 6. Do seu santuário Deus falou. No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade a mim pertence, assim como Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a vasilha sobre qual lavo minhas mãos. Em Edom lanço a minha sandália. Sobre a Filístia proclamo o meu brado de vitória. 9. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Pudesse eu chegar agora até Edom. Verso 10. Contudo, tu nos rejeitastes, ó Eterno, e não marchas com o nosso exército. 11. Dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. 12. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Então, nesse salmo aqui, percebe-se que o êxito de Davi, e com ele a fama, foi consequência de um milagre de Deus, uma vitória conseguida por intermédio de oração e de um coração angustiado, por não ter depositado confiança na capacidade humana, mas ter confiado na força que Deus provê aos seus, e também pelo socorro que vem somente do Senhor em tempo oportuno. Agora, nosso grande exemplo está na pessoa de Cristo Jesus. Jesus se humilhou e ganhou um nome que está acima de todo nome. Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. 9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A maneira como Jesus se humilhou, obedecendo como perfeito servo até o momento mais horrível da vida humana, a morte, exemplifica a total dependência e reverência de um ser absolutamente livre pode ter em relação a Deus. Reverência que um ser absolutamente livre pode ter em relação a Deus. Jesus foi além, não apenas se entregando à morte, mas passando pelos sofrimentos físicos, emocionais e espirituais de ver sua criação submetê-lo ao mais cruel e humilhante dos aniquilamentos. A morte de cruz, como um criminoso amaldiçoado. 2 Coríntios 8:9. Hebreus 5:7-8. Gálatas 3:13.
Hebreus 12, 2. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Deus Filho, em sua encarnação e morte expiatória na cruz do Calvário, no lugar de todo crente, esvaziou-se da sua glória e riqueza absoluta para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é o grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã sobre a terra, até o glorioso retorno do Senhor.